online, né? Então, pronto. A gente pode começar. Gente, então. Respeita que chegou na hora. Eu vou ficar com o professor Leôncio. No final da oficina. Começa agora dia 7, termina dia 10. Das 3h30 às 5 horas. E durante as aulas, eu peço, por favor, que a galera fique com o microfone mudo para não dar interferência, né, na aula do professor. Em relação vai estar feita aqui pelo próprio Meet. Então, assim, a galera que tiver entrado permanecer vai ficar na e qualquer dúvida podem mandar no chat, tá ok? Pode começar. Tá dando para todo mundo ver? Tá? Vocês estão enxergando? Sim. Ótimo. Tá dando para ouvir também, né? Sim, professor. Estou num negócio todo moderno aqui. Isso que eu assusto. Então, vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, na Semana da Biologia, sobre algumas técnicas que existem no diagnóstico molecular, que a gente pode utilizar, né, para diagnóstico de doenças, mas também a gente pode utilizar essas técnicas na pesquisa. Né? Eu acho que a gente está falando com um público, né, que envolve estudantes de ciências biológicas, estudantes de farmácia. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que também cursam outros cursos, né, biomedicina e por aí vai. São cursos que têm que transitam, né, muito fortemente nessa área de diagnóstico de doenças. E quem sou eu, né? Eu sou biólogo, tá? Meu nome é Orleâncio. Eu sou egresso aí da casa da Universidade Estadual do Ceará. Sou mestre e doutor em farmacologia e tenho um pós-doutorado na parte de gastroenterologia, um Helicobacter pylori, marcadores de virulência, câncer gástrico, na UFC. E no doutorado eu desenvolvi meu doutorado, a minha tese, né, na Universidade de Virgínia, onde eu estudei um gene, o papel que um gene tinha diante da infecção produzida pelo Cryptosporidum parvo em camundongos desnutridos. Então, a gente investigou qual era o papel do gene nessa situação, aonde, sabidamente, as crianças das comunidades pobres, quando tem esse gene, elas têm um potencial de defesa imunológica maior em comparação às outras, tá? E estou ajudando nesse momento, com muita satisfação, muito orgulho, os meninos a desenvolverem uma semana da biologia legal, bacana, para que a gente tenha condição de construir conhecimento, né, movimentar os estudantes, fazer com que a gente se motive cada vez mais a olhar para frente e olhar para as possibilidades que o curso oferece. As perguntas, via de regra, a gente faz só no fim, né? Esqueci o nome dela, Rayane, peraí que eu esqueci, com a Samir. Ela que veio. Bom, historicamente, o entendimento, né, que a humanidade teve para as doenças, né, a compreensão que a humanidade sempre voltou os olhos para as alterações no corpo, né, que as pessoas apresentavam durante a vida, sempre foi um elemento assim, de muita curiosidade. Né? Os egípcios, como sendo uma civilização extremamente desenvolvida, né, eles tinham um conhecimento muito profundo com relação ao conhecimento das doenças, ao conhecimento do corpo. Obviamente que esse conhecimento ele era muito limitado.
Limitado por quê? Por conta do desenvolvimento tecnológico que existia, né? Eles não tinham compreensão ainda, né, do que eram bactérias, eles não tinham compreensão ainda do que eram alterações anatômicas, né, do porquê que aconteciam essas alterações. Sim, você botou para gravar aí, né? Sim, está gravando, viu, professor? Pronto, tá. Então, eles sempre detiveram um largo conhecimento com relação aos aspectos de doença e de tratamento delas. Obviamente que na proporção daquilo que lhes era possível. Né? Então, aqui você vê, ó, nessas pinturas, né, desses hieróglifos aqui no da esquerda, você vê aí uma pintura, né, que representava aqui o nascimento de uma criança. Né? Você vê que a mulher está mais ou menos de joelho, de cócoras, alguma coisa assim, tem outra mulher como se fosse puxando, né, a criança. Ali você vê naquela outra pintura, né, o indivíduo com uma espécie como se fosse um fórceps ou alguma coisa assim, fazendo uma observação no olho, né, do indivíduo. E aqui nessa pintura de baixo, é interessante ver também o conhecimento que eles tinham, né, da natureza, sob o ponto de vista do uso, né, dessas plantas, dessas raízes, desses vegetais, né, no tratamento de doenças. Né? Obviamente, de novo, eles não tinham uma compreensão, né, de qual era o mecanismo que aquele óleo essencial, por exemplo, podia ter na redução de dor, né, de uma pessoa diante de uma condição. Mas eles sabiam, eles tinham uma observação empírica, e sabiam que se processasse aquela planta daquela forma, podia gerar ali um extrato, alguma coisa que lhes era possível, né, reduzir a situação de dor, reduzir o sofrimento do indivíduo. Então, do ponto de vista histórico, os egípcios, eles produziram um grande avanço nessa parte do conhecimento da fisiopatologia de doenças, né, bem como no tratamento. Ó, você vê que tem o papiro de Ebers, que é um dos mais antigos documentos que foi possível observar a sistematização do conhecimento dos egípcios, né? Ele trata basicamente sobre o que as pessoas desenvolviam no aspecto de sintomas e sinais clínicos e como aquilo, na época, era preconizado que fosse tratado. Né? Então, já existe, né, o papiro de Ebers é o mais antigo documento que traz esses achados, né, essas evidências que eles tinham com base, obviamente, em observações. Ah, professor, funcionava para todo caso? Não. Né? Em algumas situações, você até podia acelerar a morte do indivíduo, né? Dando para ele ali algum tipo de poção, dando algum tipo de veneno, né? Que os sacerdotes ou as sacerdotisas, que eram geralmente a casta da sociedade que tinha a capacidade de leitura, né? Consequentemente, tinha a capacidade de escrita. Então, geralmente eram eles ou elas que faziam essa compilação de conhecimento. Mas não era assim, toda a vida não era sucesso. Né? Geralmente, em algumas situações, o que acontecia? A morte, né, do doente, ela ia ser apressada. Isso ficou muito em evidência na Idade Média. Na Idade Média, ninguém queria do rei, ninguém queria ser o médico do rei. Por quê? Porque era um encargo muito grande. A responsabilidade desse indivíduo era muito grande. Ou seja, se ele prescrevesse, né, uma terapêutica para o rei que porventura viesse a acelerar a morte dele, né, muitas vezes o indivíduo era guilhotinado ou tinha algum tipo de morte, né, extremamente violenta e brutal. Então, era muito difícil, às vezes, o rei conseguir alguém que ocupasse, né, a posição de médico do rei. Por quê? Porque geralmente a punição que iria sobreviver sobre ele numa situação de não cura, né, do rei seria muito grave. E como também antigamente todo mundo desconfiava, né, nas próprias famílias,
de que o rei fosse deposto, né, por um irmão, por um primo. Então, era todo mundo desconfiando de todo mundo. Então, geralmente, o médico podia ser usado, por exemplo, para envenenar, né, Sua Majestade e tal. Então, era um cargo assim que ninguém queria, né? Mas só para vocês terem uma compreensão de como o conhecimento das doenças e, consequentemente, o entendimento de como aquela doença, né, vai se comportar na população, ele já é muito antigo. Aí, assim, a gente, atualmente, né, passou-se muito tempo, né, e no final do século XIX, né, com a coisa da industrialização, a gente deu um salto, né, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de pesquisa, e aí a gente passou a desenvolver um termo chamado de marcador, né? O que era um marcador? O marcador é basicamente um elemento que você consegue medir e que está associado a algum tipo de processo, né? Então, por exemplo, quando você tem uma linha de produção de carros, né, naquela linha de produção, naquela esteira de produção, o controle de qualidade, ele estabelece no final de cada etapa, uma espécie de análise de marcadores para saber se aquele carro está sendo fabricado de forma correta. Então, eles vão olhar, por exemplo, se o parafuso que está fixando a porta está bem fixo. Eles vão olhar se o determinado feixe de freio que foi colocado está certo. Então, o controle de qualidade, né, numa indústria, ela estabelece marcadores para você saber se está tudo funcionando de maneira adequada. Seguindo essa mesma lógica, o nosso corpo, ele também tem marcadores, que são chamados biomarcadores. E o que é um biomarcador? É alguma coisa, é alguma proteína, é algum carboidrato, é algum aminoácido, é alguma substância que você vai conseguir medir naquele órgão, ou no sangue, ou no tecido conjuntivo, ou no tecido nervoso. Você vai conseguir medir de alguma forma, né, aquilo, ou até na própria periferia do corpo. E você vai ter condição de, com base na expressão desse biomarcador, saber se aquele órgão está funcionando ou não adequadamente. Então, por exemplo, no quadro aí, vocês estão vendo o coração numa situação de falência de órgão, de falência de bomba. Nessa situação, ele pode apresentar uma dezena de marcadores a despeito associando-se o determinado tipo de defeito. Então, por exemplo, uma das situações, né, como está aqui, ó, uma das situações, vocês conseguem ver o cursor, não consegue? Do mouse? Sim. Uma das situações, por exemplo, que pode levar à falência do coração é, por exemplo, a dilatação de câmaras, que geralmente acontece na situação da hipertensão, que é quando você tem um aumento do esforço do coração. Então, nessa situação, vai ocorrer a dilatação das câmaras cardíacas, vai ocorrer o aumento da espessura do músculo cardíaco. E como é que eu sei de que isso está acontecendo? De uma forma precoce, e de uma forma que eu não precise abrir o paciente para saber se está acontecendo com ele algum tipo de distúrbio. Eu posso medir laboratorialmente os peptídeos natriuréticos. Outra situação, no caso nessa parte aqui superior, né, da imagem, no caso da injúria, que é na situação, por exemplo, do infarto, né, o infarto que se caracteriza como aquela redução do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco, que vai produzir todo aquele dano tecidual e que vai levar à apoptose daquelas células. Então, qual seria uma situação ou um marcador que eu consigo medir que consegue me dar essa ideia se isso está acontecendo no coração? Por exemplo, a troponina. Então, vocês percebem que os marcadores, né, os biomarcadores, eles são extremamente importantes na identificação, né, de alteração dos órgãos. Professor, o biomarcador também pode ser usado para delimitar a função normal? Pode. Quer um exemplo?
A glicose. A glicose, ela é um marcador metabólico no sangue. Como? Ela vai medir se o seu pâncreas, a parte exócrina do seu pâncreas, está funcionando adequadamente, liberando insulina e glucagon. Então, eu sei, né, já a literatura diz qual é o padrão de glicose normal. Ou seja, se você está com um padrão de glicose sanguíneo normal, indica que provavelmente você está com o seu pâncreas funcionando adequadamente e liberando adequadamente a quantidade de insulina e glucagon. Então, os biomarcadores eles servem tanto para dar um entendimento tanto do funcionamento normal quanto do funcionamento alterado dos órgãos. Aqui também na função renal, né? Aqui eu falei do coração, mas o rim também ele pode ser, ele é um órgão que é muito estudado, que é muito observado, porque ele, juntamente com o coração e o pulmão, são órgãos que têm uma atividade metabólica no controle do metabolismo muito forte, né? Então, o rim também tem diversos marcadores que podem ser usados, como, por exemplo, a creatinina, como, por exemplo, a ureia. Né? Existem marcadores mais novos que estão aparecendo, né, que estão sendo aí estudados e que daqui a pouco eles podem se consolidar como sendo marcadores melhores do que a creatinina, que atualmente é o padrão ouro, que é, por exemplo, o Qin1. Esse aqui, ó. E por que ele pode, no futuro, substituir, por exemplo, a creatinina? Porque vocês vão entender que o biomarcador, ele é uma proteína, ele é qualquer coisa que a gente consiga associar à função do órgão e que eu consiga, de acordo com a quantidade desse biomarcador, entender se o meu órgão está funcionando normal ou se está funcionando de uma maneira alterada. Ora, então se isso é verdade, eu posso dizer que, ao passo que o meu órgão tenha a sua função alterada, eu também vou alterar a quantidade desse marcador, ou no sangue, ou no soro, ou na urina, seja lá onde for. Então, o marcador, né, o biomarcador, ele tem condição de ajudar também, não só no diagnóstico, mas também no prognóstico da função daquele órgão. No sentido de quê? No sentido de que quanto mais cedo eu identifico um determinado tipo de marcador, quanto mais cedo eu identifico uma alteração na expressão daquele marcador, melhor eu vou ter condição de gerenciar aquela doença. Ou seja, melhor vai ser o prognóstico do indivíduo. Tá? Quanto mais cedo eu detecto a alteração, quanto mais cedo eu imprimo um tratamento, maiores, mais elevadas são as chances de cura. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais tarde eu identificar uma alteração, quanto mais tarde eu eu imprimir um tratamento, maiores são as chances de falhas. E, obviamente, maiores são as chances de morte. Tá? Ó, aqui também são alguns marcadores não de função normal, mas, por exemplo, de funções alteradas, né, como o caso do câncer. Né? O câncer é uma das entidades patológicas que é mais intrincado, é mais complexo da gente entender, né, sob o ponto de vista molecular. Por quê? Porque é extremamente variável. Determinado tipo de câncer, né, como, por exemplo, o câncer de mama, né, você tem uma população ali de mulheres, de 20 mulheres, de 30 mulheres, por exemplo, na mesma faixa etária, com as mesmas características étnicas, com as mesmas características hormonais, mas você pode ter 20 tumores de mama diferentes. Então, o tumor da Maria é diferente do tumor da Joana, que é diferente do tumor da Josefina, são tumores diferentes. E isso é importante porque, professor, dizer se um tumor é diferente do outro, porque o tratamento muda. O tratamento que serve para a Joana não serve para a Maria. O tratamento que serve para a Maria não vai ter efeito sobre o tratamento do tumor da Josefina. Então, é importante que a gente entenda o aspecto, o fenótipo daquele tumor,
né, sob o ponto de vista das proteínas, sob o ponto de vista dos hormônios e dos receptores, para que a gente tenha condição de personalizar o tratamento. Um exemplo de um hospital, por exemplo, que já faz isso de rotina. No Brasil, o AC Camargo, que é um hospital de câncer que existe em São Paulo, ele faz a análise molecular do perfil molecular do tumor já na rotina. Ou seja, a mulher, na hora que identifica que tem um tumor de mama, aquele tumor ele já vai sofrer uma biópsia, ele já vai ser feito uma técnica chamada de microarray, que eu vou comentar com vocês aqui também, por cima hoje, né? Hoje é só para apresentar o menu, aí nos outros dias a gente vai se aprofundar em cada técnica, eu vou mostrar como é que cada uma é usada, porque é importante a gente entender a técnica, tá? A gente, como profissional de saúde, é bom a gente entender a técnica. Mas lembrem-se que vocês são operadores da técnica. O que é importante, o que é interessante, o que conta é o uso dela. É como é que a gente discute a técnica. Nenhum de vocês aqui vai ser doutor em PCR. Não existe isso. Ninguém de vocês aqui vai ser doutor em microarray, não. Essas técnicas, elas são importantes para a gente usá-las e para a gente compreender o quão importante é o uso daquela técnica no entendimento de uma doença, no diagnóstico, no prognóstico, por aí vai. Então, o diagnóstico, né, de doenças e com o aprofundamento desse diagnóstico, as análises moleculares, elas auxiliam muito no tratamento de doenças, no sentido que a gente vai ter condição de abordar vários elementos que estão em torno do tratamento, do diagnóstico, do tratamento e do prognóstico, que são fundamentais para que a gente tenha a cura do indivíduo, né? Ou para que a gente tenha, pelo menos, dê a ele, né? Aí o pessoal que trabalha com cuidados paliativos entendem muito, né? Os médicos, os enfermeiros, para que a gente tenha condição, pelo menos, de ajudar aquela pessoa a ter um final de vida, né, com qualidade, com um mínimo de qualidade, né, sem ter dores lancinantes, né, tendo controle muitas vezes do trato gastrointestinal. Então tem uma série de coisas que o diagnóstico vai auxiliar muito no tratamento. Então a gente tem alguns pontos, a gente tem alguns elementos aí que permeiam o diagnóstico, como por exemplo a acurácia e a precisão. Acurácia e precisão são coisas que eu vou comentar daqui a pouco que estão muito relacionadas à sua capacidade de acertar naquilo que o seu paciente tem. Então, por exemplo, quando o médico acha, né, que o paciente está infartando, aquele achismo dele, né, é com base naquilo que ele está vendo. Né? Se eu estiver falando de uma emergência, que ele não tem um apoio de laboratório nem nada. Então, com base naquilo que ele está vendo, com base na história que o familiar está contando, ele acha que o paciente está infartando, né? E ele espera estar certo. Mas aí eu pergunto para vocês, essa avaliação dele, né, que muitas vezes é com base em relatos que não são tão precisos, que não são tão acurados, esse diagnóstico, ele é acurado e é preciso? O que vocês acham? Eu gostaria muito de interagir, né? De eu falar e vocês dizerem, para eu não saber se vocês estão só com o negócio aqui aberto, estão fazendo outras coisas. Então estão só com o negócio aberto e fazendo outras coisas. Então, provavelmente, esse diagnóstico não é acurado nem preciso. E nem preciso. Ele pode até ser, por quê? Ele pode ter o mínimo de acurácia e o mínimo de precisão, porque você pode estar ali num hospital de referência para aquilo, e um outro familiar ter um nível de conhecimento maior e ter ouvido o paciente dizer que estava com dor no peito, não sei o que, irradiando para o braço. Então, pode ser que ele tenha sucesso no diagnóstico, mas se ele não tem evidência daquilo que ele está vendo, aquilo ali não passa de um chute. Tá?
Então, a análise, né, dos marcadores e, consequentemente, e posteriormente as análises moleculares, elas ajudaram muito a gente ter acurácia, a gente ter precisão no diagnóstico, a gente ter qualidade no diagnóstico, né? Esses resultados eles serem reproduzidos. O que é um resultado reproduzível? É a capacidade de você ter encontrado um dado e o dado que você encontrou naquele indivíduo, naquele teste, ele pode ser encontrado também se aquele paciente for para outro laboratório. Isso aí é uma coisa que os laboratórios fazem quando eles são submetidos a um procedimento chamado de acreditação. Então, vem um órgão que vai analisar o laboratório e executa nele testes que têm resultados já programados, já têm resultados sabidos. Então, na hora que você reproduz aquele resultado, significa que a sua técnica está padronizada, né? No sentido de que você conseguiu encontrar o resultado prévio daquela amostra, né? O custo-efetividade, né? Um teste, seja ele proteico, molecular, o que for, ele não pode ser muito caro a ponto, né, de você não ter condição de pagar. E eu concordo, existem testes que são mais caros. Agora, nos testes que são mais caros, qual é a lógica, né, de decisão? Você coloca esse tipo de estrutura num laboratório que vai servir um grande contingente de pessoas, ou um laboratório de multiusuário, um laboratório de multidiagnóstico, né? Então, o custo-efetividade na sua técnica, né, da aplicação do seu laudo, na aplicação do seu teste, ele tem que ter uma relação interessante, ele tem que se aproximar de uma relação ideal. Eu não posso ter um teste que seja extremamente caro, né, e que eu vá fazer um teste daquele, por exemplo, uma vez por ano. Então é melhor que eu mande aquela minha amostra para um lugar, né, central, no estado ou no país, por exemplo, que já faz esse exame de rotina. Então você centraliza esse tipo de técnica num só lugar. Então, em todo laboratório, né, seja ele de análises moleculares ou não, ele é passível de erros, né? Todo laboratório tem erro. É uma coisa que eu digo muito aqui, que os meninos, tem alguns que estão ouvindo aqui no curso também, é que toda análise que a gente faz, ela tem erro. Agora, o erro não pode comprometer o resultado. Eu posso ter um hemograma que vai sair com erro, tem um dado de RT-PCR que vai ter erro, né? Os meninos que tem aqui, estão mais aqui dentro da rotina do diagnóstico do COVID, né? A gente tem uma figura, né, altamente discutível aqui que chama reteste. O que é o reteste? É uma amostra que foi testada e quando ela foi analisada, não se conseguiu chegar a uma conclusão. Nem a gente conseguiu dizer que é positivo, nem que é negativo. Ela ficou ali numa zona cinzenta, numa zona intermediária. Então, ela volta para o processo de extração do RNA do vírus para a gente depois, de novo, ter condição de saber se tem ou não vírus. Então, esses erros, eles vão existir, mas eles não podem comprometer o resultado final, né? A gente tem que esses erros, eles estão dentro de um grande grupo de elementos de estudo do controle da qualidade, que são as chamadas variáveis analíticas. Então, por exemplo, variáveis analíticas são elementos que vão estar, por exemplo, inerentes à técnica do começo ao fim. Então, por exemplo, na coleta do material, a coleta, por exemplo, na história do COVID, qual é o material? É um pequeno raspado de células que você tira ou da orofaringe ou da nasofaringe do indivíduo. Ora, mas se eu estou fazendo um raspado de células de uma determinada área da sua faringe, você concorda comigo que existe a chance de que eu pegue uma área que não esteja contaminada com uma população
grande de vírus, por exemplo, ou de bactérias, né? Seja lá o que for. Isso é um fato. Então, na hora que você faz a coleta, pode ser que não venha vírus, pode ser que não venha bactéria, mas o indivíduo está portador desse micro-organismo. Né? Então, a coleta de material é uma variável que importa muito. Né? Que importa muito. Porque se eu não tenho uma coleta bem feita, que eu asseguro que realmente eu tive uma quantidade significativa de amostra, eu não posso assegurar o que eu estou dizendo no fim, se você de fato é positivo ou negativo. Tá? Então, os protocolos com relação à coleta eles devem ser seguidos de forma muito estrita, porque a coleta é um passo muito crítico. Porque se uma coleta mal feita, pode implicar, por exemplo, no desenvolvimento daquela amostra mal feito e num resultado inconsistente. Tá? Os erros que existem dentro de um laboratório, né, seja ele de pesquisa, seja ele de diagnóstico, eles se dividem em dois grandes grupos: os erros sistemáticos e os erros aleatórios. O erro sistemático, o nome já está dizendo, ele se repete sistematicamente. Então, é quando você faz uma técnica no seu laboratório, que você está, por exemplo, no seu mestrado, você está no seu TCC de final de curso, aí você está fazendo ali um protocolo todo dia que você nunca parou para ler, você nunca parou para mergulhar no protocolo e entender o porquê das coisas. Aí, um belo dia, você descobre que o resultado que você tem, ele é inconsistente, os resultados que você tem são inconsistentes com o que a literatura está dizendo, sempre que você está fazendo a mesma coisa. Então, provavelmente, tem algum erro que você está repetindo de protocolo após protocolo e não está percebendo. Ou seja, o erro está sendo repetido. Quando você repete o erro, o resultado está comprometido. Tá? Então, o erro sistemático, ele é o erro que compromete o resultado. E os erros aleatórios, não. O que é um erro aleatório, pessoal? Você está usando ali uma máquina para fazer uma coloração de uma bactéria, ou para extrair um ácido nucleico, ou para, sei lá, você está identificando algum tipo de marcador, alguma coisa, e de uma hora para outra a energia elétrica oscila. E aí a máquina, ela deu uma vacilada ali no protocolo que estava desenvolvendo para você, e o resultado, no fim, você olhou e achou que ele está um pouco diferente do esperado. Você ainda conseguiu dizer se era positivo, se era negativo, mas você viu que houve uma variação pequena ali no que era esperado. Então, isso é um erro aleatório. É uma variação de temperatura, é uma variação de energia elétrica, é uma variação, é uma variável que não se repete. É uma variável, como o próprio nome diz, aleatória. Ela é de ocorrência, de ocorrência probabilística. Né? Ela não tem um caráter de repetição. Então, aí você tem vários tipos, né? Diversos tipos de variáveis, e os exemplos que são associados a essas variáveis. Né? Geralmente, para alguns exames mais, algumas determinações, alguns diagnósticos laboratorial mais conhecidos. Né? Você tem exercício, a coisa do jejum, consumo de álcool, ingestão de drogas, variações hormonais, né? Erros de cadastro, isso é uma coisa gravíssima, né? Como é que você erra? Isso acontece, né? Como é que você erra o nome de um indivíduo, né? Ou como é que você troca o sexo de um indivíduo na hora de liberar um laudo, né? Isso é uma coisa que é muito comum de acontecer, né? O importante é que seja identificado e seja corrigido, né? Para que você não tenha o resultado sendo liberado para a pessoa com aquela inconsistência grave. E aí, o diagnóstico, assim como o estudo das doenças, ele evoluiu muito. Né? A gente saiu, né, lá nos egípcios, passando depois
idade das trevas, né, a coisa do iluminismo e tal, período feudal, aquela coisa, desenvolvimento tecnológico da indústria, a indústria 4.0, e aí chegamos ao que a gente tem hoje, aonde a tecnologia, né, envolvida no diagnóstico de doenças é uma coisa extremamente avançada, é uma coisa que está cada dia mais avançando no mundo e fazendo com que a expectativa de vida das pessoas ela aumente mais. Esse é um dos fatores que a gente tem no mundo para as pessoas viverem mais. O quê? O diagnóstico precoce de doenças. Então, se eu consigo identificar com anos de antecedência se você vai desenvolver ou não determinado tipo de doença, isso é muito bom, porque eu consigo ter dados para poder decidir o que fazer naquele paciente. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, a Angelina Jolie, né, ela fez uma mastectomia radical quando ela descobriu que tinha uma mutação num gene que estava associada a uma chance dela desenvolver câncer de mama na ordem de 80%. Ou seja, era uma chance. Não era assegurado que ela ia desenvolver o câncer, mas somente a presença daquela mutação, daquela instabilidade genômica, dava a ela um percentual de chance de 80%. Aí o que ela decidiu fazer? Ela tirou as duas mamas antes mesmo de qualquer prenúncio de alteração na mama. Né? Ela identificou uma alteração no gene. Ou seja, eu não tinha nenhuma alteração nas células, não tinha nenhuma alteração no tecido conjuntivo, não tinha alteração nos ductos mamários, não tinha nada. Ela somente identificou a instabilidade no genoma. Né? Então, isso demonstra, né, com dados, né, com evidências, o quão avançado a gente está na capacidade de diagnosticar doenças. Né? Então, a gente saiu, né, desse âmbito mais tradicional, onde a gente olha para a proteína, a gente continua fazendo, a gente continua olhando para a proteína, a gente continua olhando para o antígeno, a gente continua olhando para o anticorpo, isso continua sendo feito. Né? No entanto, o desenvolvimento tecnológico está possibilitando a gente avançar com passos mais largos, né, em maior velocidade, para o diagnóstico molecular. E assim a gente ter condição de evoluir, né, com mais profundidade no diagnóstico de doenças. E, consequentemente, a gente tem condição de ajudar, né, as pessoas a saber o que fazer. Eu acho isso importante. Não é o fato de você identificar que tem uma mutação ou tem uma alteração em RNA ou uma proteína e tal, que já de imediato vai produzir um impacto numa mudança de vida, ou que você vai precisar tirar a mama ou tudo mais. Mas isso é importante do ponto de vista da decisão, né? As pessoas terem condição, de forma personalizada, de saber o que podem ou não fazer, né, em termos de alternativa. Então, hoje a gente tem a detecção de anomalias genéticas por meio da identificação de alterações do DNA, no RNA, investigação de doenças transmissíveis, né? Hoje, o pessoal fala tanto do PCR para o coronavírus e tal, mas o PCR já é usado há muito tempo para doenças como, por exemplo, Zika, como, por exemplo, a dengue, como, por exemplo, a malária, a febre amarela. Então, o PCR, ele hoje, ainda mais hoje, ele se tornou uma ferramenta muito popular, né, que é a reação em cadeia da polimerase. E mais recentemente, essas ferramentas moleculares, a gente avançou tanto que hoje, através dessa técnica de CRISPR, que eu vou passar por cima também no final, a gente tem condição hoje de editar um gene. Então, você tem um gene ali que está errado, que tem uma mutação, que tem um polimorfismo. Aquele polimorfismo ele pode ser consertado. Né? Hoje já tem, na teoria, a possibilidade da gente editar o genoma. Ou seja, eu posso tirar um gene que está alterado, um pedaço que está alterado,
e corrigir esse pedaço que está alterado, livrando você da possibilidade de desenvolver determinado tipo de doença. Então, um teste desses aí muito famoso, né, que está muito popularizado, é a técnica de PCR. Eu vou passar por cima, né, porque eu vou me deter nela de maneira mais profunda amanhã, mas é basicamente para a gente fazer um voo, um sobrevoo, né, superficial. Como é que ela funciona, né, essa técnica? Ela parte basicamente de duas cadeias, mãe, né, de duas fitas, desculpa, de DNA. Essas fitas elas vão passar por um processamento térmico, em que você vai elevar a temperatura para poder separar essas duas fitas, vai abaixar a temperatura para que os iniciadores eles se anelem, né, que são essas duas sequenciazinhas aqui. O que são esses primers? O que são esses iniciadores? São pedacinhos muito pequenos de DNA que vão ser complementares às fitas que você está estudando, né, o gene que você está estudando. E depois você eleva de novo a temperatura para 72 graus e a DNA polimerase ou a RNA polimerase, dependendo da fita, ela vai lá e copia a sequência complementar à fita mãe. Então, no final de um ciclo, você saiu, né, de 2 fitas mãe para 4 fitas, sendo as 2 fitas mãe que você tem no começo e as 2 fitas filhas aqui que foram sintetizadas por ação da polimerase. Isso você repetindo, né, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, você vai ter no final, na ordem de milhões de sequências, né, de milhões de moléculas de RNA, porque a conta, né, de amplificação, ela ocorre de forma exponencial. Você tem uma que vira 2, que viram 4, né, que viram 8, que viram 16, que viram 32 e por aí vai. Então, essa técnica ela ajuda muito na capacidade de detecção de determinado tipo de gene, de determinado tipo de mutação. Por quê? Porque você consegue amplificar numericamente aquele gene que você está investigando. Tá? Então, se eu quero saber se um indivíduo tem uma mutação no cromossomo, no gene, no cromossomo curto, no braço curto do cromossomo 18, na região não sei o que, eu desenho lá um primer que consiga se ligar àquela sequência do DNA e a reação vai trabalhar para poder, depois de 40 ciclos, eu ter muitas moléculas daquele meu gene e consiga estudar com mais facilidade. Né? Essa técnica ela é muito usada, por exemplo, nas perícias, né? Para você saber se o fulano foi quem matou cicrano e tal, em face de que algumas vezes o indivíduo que comete o crime, né, ele limpa, ele tenta apagar as marcas de que ele deixou ali, de digital e tal, mas as marcas moleculares ele não apaga. Então, por exemplo, as células que um homem, por exemplo, deixou embaixo da unha da mulher que foi estuprada, né, quando ela conseguiu arranhar aquele indivíduo, conseguiu tirar o cabelo, aquilo ali ele não apaga. Né? Então, você tem a possibilidade sempre de investigar esses materiais biológicos aí e chegar, né, a quem foi que perpetrou, né, o crime, a investigação de paternidade, né, vou já mostrar um exemplo também. Então, através do PCR, a gente consegue estudar perfil de expressão gênica, a gente consegue ajudar a estudar o sequenciamento do DNA, a gente consegue estudar também padrão de metilação, tudo isso aqui é importante tanto no diagnóstico quanto na pesquisa. Tá? Eu vou fazer sempre essa interface. Identificação do polimorfismo também, o PCR ajuda muito. Como? Primeiro, o que é um polimorfismo e uma mutação? Mutação é um conceito mais amplo. É quando você tem a alteração da sequência lá das bases nitrogenadas do DNA. O polimorfismo é quando você tem a mesma alteração, no entanto, essa mutação não produz dano. Um exemplo, existe o polimorfismo, por exemplo, da alergia
Da alergia não, desculpa, da intolerância à lactose. Então, o que é a lactose? É um carboidrato que existe lá no leite de vaca. Você tem determinado grupo de pessoas que eles têm um polimorfismo. O que é o polimorfismo? É uma alteração na sequência do gene que produz a lactase. Essa alteração vai fazer com que você não consiga degradar ou consiga degradar de forma muito precária a lactose. E aí o que acontece? Isso daí, ele pode até produzir algum desconforto, uma diarreia, não sei o quê, mas não é uma coisa que inviabiliza a vida. Por isso que a gente ainda tem hoje pessoas nascendo com intolerância à lactose. Por quê? Porque os pais que são intolerantes, ou os pais até mesmo que não são intolerantes, mas mesmo assim carregam de maneira recessiva o polimorfismo, eles vão passar para frente. Por quê? Porque não é uma alteração que seja grave para a saúde deles e que incompatibilize com a vida. No caso então, a mutação é como se fosse um grande conjunto de alterações que pode ou não produzir uma incompatibilidade com a vida, via de regra. Os polimorfismos, eles são mutações, mas que são mutações que não inviabilizam o indivíduo tanto na vida quanto na capacidade reprodutiva. Tá? É só para a gente fazer essa diferença. E o PCR ele consegue ajudar a identificar a presença desses polimorfismos e dessas mutações. O que vocês estão vendo aqui no quadro, nesse retângulo à direita, é exatamente o uso do PCR junto de uma sonda. Essa sequência aqui de D para A é como se fosse um primer, só que ele não é um primer propriamente dito. Ele é um primer, né? Ele tem capacidade de se ligar com essa molécula de DNA aqui, com essa molécula aqui, está aqui abaixo, e ele tem uma característica diferenciada, que é o quê? É um negócio chamado quentin. O que é o quentin? É uma molécula que quando a DNA ou a RNA polimerase passar copiando, aqui, ó, aqui é como se fosse ela vindo copiando, aqui na sequência. Bem aqui é como se fosse aqui tem um primer, que ela se ligou e vem copiando. Quando ela vem copiando, quando ela passa por cima dessa sonda, o que acontece? Ela quebra a sonda. Quando ela quebra a sonda, a sonda libera o quentin. E o que é o quentin? É como se fosse essa molécula aqui, ó, que ao ser quebrada, ela vai liberar fluorescência. Ela serve para quê, professor, isso aí? Ora, imagine que eu tenho uma mutação bem aqui, ó. Imagine que eu tenho uma mutação bem aqui. Essa mutação, a sonda, né, que eu vou comprar, a sonda que eu vou mandar desenhar, ela é uma sonda que leva em conta a mutação, ou seja, a sonda só vai se ligar no DNA mãe, aqui no seu DNA, se o seu DNA tiver a mutação, se o seu DNA tiver o polimorfismo. Se não tiver, ela não vai ligar. Então, o que acontece? Na sequência de DNA que tem a mutação, o que vai acontecer? Quando a DNA polimerase vier, ela vai encontrar a sonda ligada, vai quebrar a sonda vai liberar o quentin, vai liberar um sinal luminoso, e o computador vai analisar para você que ali é uma sequência positiva para aquela mutação. Por quê? Porque a sonda estava ligada. E ela só liberaria a fluorescência se o quentin fosse quebrado, se a sonda fosse quebrada. Se, na hora que a polimerase estiver copiando a sequência e não quebrar nada, não liberar a fluorescência, é sinal que ali é um DNA selvagem. Ou seja, ele não tem a mutação. Ele não apresenta o polimorfismo. Certo? Então, consequentemente, ela não vai liberar nenhum tipo de fluorescência. O PCR também é muito usado para teste de DNA, por exemplo. Como é que funciona? Você vai lá testar um pedaço do gene da mãe, um pedaço do gene do pai, né? E aí você vai comparar o que você está encontrando no pai e na mãe com o filho.
né? O que você tem aí no quadro? Você tem aqui na primeira coluna a mãe, na segunda o pai, e aí você tem cinco filhos. O que você tem que observar em cada um desses filhos? É a posição de genes nessas bandas. Eu vou mostrar para vocês também amanhã que para você analisar o PCR, você precisa ou fazer isso através de um gel, para você observar os genes, os pedaços do DNA, ou através de um computador, através do PCR em tempo real, que vai fazer a liberação da fluorescência e você vai ver se está tendo ou não liberação amplificação daquele gene. Então, por exemplo, ó, esse indivíduo 1 aqui, essa criança 1, ela tem como ser filha ou filho desse casal? Provavelmente não. Por quê? Porque ela tem uma sequência de gene, ela tem uma banda do genoma aqui que não tem correspondência nem no pai e nem na mãe. Você pode até dizer que, professor, mas ela tem esse aqui, né? Tem, tudo bem, porque aí pode ser um gene que todo mundo tenha. Não é problema. Você pode ter algumas correlações, ou com o pai ou com a mãe. Não significa dizer nem que a mãe nem que o pai traiu um ao outro, né? É filho do vizinho e tal. No entanto, para que seja o filho, invariavelmente, ele vai ter que ter metade, né? Para que seja filho daquele casal, ele vai ter que ter metade da mãe e metade do pai. Então, na hora que a gente olha esse quadro aí, por exemplo, quem é que vocês acham que tem possibilidade de ser filho desse casal aí? Vamos lá. Pô, professor, um exercício, né? Não, é só uma brincadeira. Não, que é isso? Eu acho que é o 3, não? O 3, você acha que ele pode ser filho desse casal? Eu creio que sim. Alguém acha diferente? Ou alguém acha que não? Eu acho que é o 3, não. Trava não. Eu também acho que é o 3. O 3, né? Ó, vamos ver. O 3, ele tem um padrão de 4 bandas aqui, ó. Essa aqui tem correlação do pai? Tem não, mas tem da mãe. Essa daqui tem correlação do pai? Tem. Tem da mãe? Tem não. E aí vem um outro raciocínio. Aquele gene que você encontrar que tem correlação em um, você já sabe que não tem correlação no outro. Porque ele não pode ter recebido 2 cargas genéticas do mesmo progenitor. Ah, professor, mas existe caso disso acontecer? Existe, no caso de doença. Ele pode receber uma dupla carga, ou do pai ou da mãe. Pode. Mas quando isso acontecer, você está diante de uma doença. Tá? Aqui na terceira banda, ó, essa carga aqui ele herdou de quem? Foi do pai? Foi não, foi da mãe. Cadê o outro? Essa última carga aqui, ele herdou de quem? Foi do pai ou foi da mãe? Não, foi do pai. Então, de fato, o indivíduo 3, provavelmente, ele é o único que está excluída a chance dele não ser filho desse casal. Ah, professor, então não pode dizer que, categoricamente, que ele é filho? É verdade, não pode. Você deve dizer que está excluída a chance dele não ser. Você não vai afirmar. O indivíduo 3 é filho desse casal. Não, você vai dizer que está excluída a chance dele não ser. E por que a gente diz isso? Porque a precisão do PCR, no teste de DNA, ele é 99,999, são 6 novos, né? De precisão. Não é 100%. Ora, mas, né, estatisticamente, você está excluindo a chance daquela criança não ser filha do casal. Então, você considera que é. Só que juridicamente você não pode afirmar porque não é 100%. Vai entender, né? Esses são dizeres legais e blá, 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 blá. Bom, sim, tá todo mundo entendendo? Tá muito voante? Como é que tá? Tá bacana? Tá legal? Pra gente poder andar? Tá legal. Bom, existem 2 tipos de figuras, né,
que a gente fala em laboratório, seja ele qual for, mas toda vida que eu estiver medindo alguma coisa, que é sensibilidade e especificidade. Esses dois elementos, eles andam muito juntos na capacidade de você identificar o status daquela amostra. Então, por exemplo, a sensibilidade, ela está relacionada com a capacidade de você identificar um paciente positivo no meio dos doentes. E a especificidade, ela tem relação com você identificar um paciente que seja negativo no meio dos sadios. Ou seja, sensibilidade tem a ver com a capacidade de você dizer que um indivíduo está de fato positivo. Trazendo um exemplo para a história do coronavírus. Então, quando você diz que o teste ele é muito sensível, eu estou dizendo que a capacidade do teste detectar alguém com o SARS-CoV-2 é elevada. Agora, o teste, ele pode ser só sensível, eu posso somente me segurar em cima da sensibilidade, dizendo o seguinte, ó, esse teste aqui, ele tem uma capacidade de detecção de uma proteína, de um DNA, ou de um marcador, de um aminoácido, seja lá o que for, que ele é muito sensível, é muito tênue, ou seja, qualquer alteraçãozinha ele já se modifica e você já consegue identificar a presença dele, né? Isso é uma coisa boa. A sensibilidade é algo que a qualidade percebe no laboratório. Mas ela não funciona sozinha. Por quê? Porque você vai ter, seguramente, algumas situações em que a sua amostra, o seu indivíduo, o seu paciente, ele vai apresentar uma doença, ele vai apresentar uma alteração, mas que pode acontecer de que aquele marcador que você está buscando não sofrer alteração. E aí o que acontece? Eu não vou ter condição de identificar aquele paciente como positivo. Tá? Então, resumindo, é a probabilidade do teste dar positivo em quem realmente está doente. Vocês acham isso importante? Por exemplo, é importante que o meu teste diga que eu tenho um determinado quadro de doença, se de fato eu estiver doente? Sim ou não? Sim, é importante. E o que é especificidade? Especificidade, em resumo, é a probabilidade de um teste dar negativo em quem está saudável, ou seja, em quem não está doente, em quem não possui a doença. Significa dizer o quê? Significa dizer que o seu teste ele está buscando um determinado tipo de marcador que não se altera no indivíduo saudável. Ou seja, o seu marcador ele não está associado ao desenvolvimento daquela doença. Você vai ter um patamar normal no indivíduo saudável. Ou seja, se o seu teste tem uma alta especificidade, seguramente ele vai dar negativo em quem não possui a doença. Aí, esse gráfico resume bem o que eu estou dizendo. Você tem aqui os indivíduos doentes, e aí você tem essa curva aqui mostrando todo mundo que ele consegue dizer como sendo verdadeiramente positivo. Aí o que é o limiar de corte, que você está vendo aqui da primeira linha e da segunda linha? O limiar de corte é um padrão que com base nele, nós vamos dizer se o indivíduo está positivo ou não. Um exemplo, aqui no diagnóstico do COVID, a gente usa a quantidade de ciclos de amplificação do vírus para dizer se você tem ou não o vírus. Quanto maior é a quantidade de ciclos do PCR, que eu vou explicar amanhã o que é, quanto maior a quantidade de ciclo de PCR que eu preciso para amplificar e encontrar o RNA do vírus em uma amostra, significa que lá no começo eu tinha uma quantidade muito pequena de vírus. Ou seja, eu precisei de muitas amplificações, eu precisei de muitos ciclos para conseguir dizer se você tem ou não.
E no fim, às vezes, eu ainda nem consigo dizer. Eu digo o seguinte, ó, essa amostra é inconclusiva. Inconclusiva por quê? Porque o computador não conseguiu dizer se você tem ou não. Embora o teste seja altamente sensível e altamente específico. Porque não adiantaria o meu teste ser somente muito sensível. Porque concorda, se eu tenho um teste muito sensível, ele se altera com qualquer coisa. E eu não posso diagnosticar qualquer condição que seja por um marcador que se altera com qualquer coisa. Ele precisa se alterar somente com um determinado tipo de estímulo, com um determinado tipo de injúria. Por isso que esses valores, quando a gente olha para a sensibilidade, para a especificidade, eles têm que ser analisados de forma casada. Sensibilidade e especificidade. Então, como é que você calcula a sensibilidade? Você vai pegar os verdadeiros positivos e dividir pelos doentes. E a especificidade, você calcula pelos verdadeiros negativos, dividido pelos sadios. Vamos fazer, ó, com base nisso que eu disse agora, os verdadeiros positivos dividido pelos doentes e os verdadeiros negativos dividido pelos sadios, vocês vão calcular para mim a sensibilidade e a especificidade desse teste aí, ó, que é um teste hipotético. O que você tem aqui, ó? Você tem aqui 44 pessoas foram identificadas como positivo para a Covid-19, sendo que, por uma comparação que eu fiz clínica ou por outro teste, eu consegui dizer que o meu teste acertou em 43 pacientes. Ou seja, dos 44 testes positivos que eu encontrei no meu teste, ele acertou 43. E ele identificou como sendo positivo, mas o paciente não era. Não era como? Como é que eu sei que não era? Através de um outro laboratório, através de um outro teste, de uma análise clínica que foi feita, o paciente não tem. Tá? Então ele acertou em 43. No mesmo grupo, aliás, no outro grupo, de 56 pacientes sabidamente negativos, o meu teste encontrou 7 pacientes como sendo positivo, sendo que eles são... aliás, ele encontrou 7 pacientes que têm a Covid como sendo negativo, ou seja, ele errou. Porque o paciente, de fato, tem. Mas o meu teste errou, eu disse que ele era negativo. E nos outros 49 que não tinham, eu consegui acertar. Eu disse que dos 56, 49 são negativos. E no final eu tenho aí 100 pacientes na soma. Tá? Aí eu quero que vocês façam, com base nisso aqui, nessa continha, ó, dos que são positivos e dos que são negativos, qual é a sensibilidade e a especificidade do teste. 30 segundos, porque já são 15 para as 5. Ali o negócio passa ligeiro. Estão fazendo ou não? Então não, professor. É feriado, quero. No caso, não é só dividir, não, professor? Hã? É só dividir, no caso? É só dividir. Porque na hora que você dividir, você encontra em percentual. Ó, vocês têm que achar mais ou menos isso aqui, ó. A sensibilidade é 86 e a especificidade 99. Esse teste é um bom teste? O que vocês acham? Um teste que tem sensibilidade 86 e uma especificidade 99.
ele é um bom teste. Qualquer coisa acima de 85%, a gente diz que é uma coisa muito boa, tá? Então, esse tipo de característica, por exemplo, de sensibilidade e especificidade para o HIV, foi uma coisa que, com o desenvolvimento tecnológico, foi muito bom. Por quê? Porque no HIV, nos anos 80, a gente tinha, né, às vezes, o vírus com períodos de latência extremamente grandes, às vezes o vírus ele ficava 6 meses, às vezes ficava 1 ano incubado e o indivíduo não sabia, né, porque não tinha sintomas. Então, aquilo ali facilitava muito a disseminação do vírus. Então, hoje, a gente tem condição de dar com 95% a 99% de acurácia, em média, por 10 dias. Ou seja, 10 dias de exposição, você já consegue investigar a presença de vírus. Isso por ELISA, tá? Isso por ELISA. Por PCR, a gente consegue com menos dias ainda. Você consegue identificar a presença desse vírus em torno de 1 semana, de 5 dias, dependendo da carga viral, obviamente. Mas aí a gente consegue, de forma muito boa, ajudar no prognóstico e no tratamento. Né? A gente está vivendo atualmente os primórdios da cura, né? Os pacientes, hoje, você já tem condição de crianças que nasçam de mães soropositivas, né? Dessas crianças nascerem com níveis de vírus praticamente indetectáveis. Ou seja, aquela criança, você não pode falar em cura, né? Em cura a gente só pode falar depois que você acompanha durante 10 anos, durante 20 anos, e que nesse tempo todo a criança ou o indivíduo não manifesta níveis detectáveis de vírus. Você pode dizer, depois desse tempo, que de fato o indivíduo está curado, né? Mas é uma doença de vigilância, né? Você tem que acompanhar. Então, quanto mais cedo você identifica a presença desse vírus, né, mais cedo você começa a tratar, mais cedo os antirretrovirais eles vão ser aplicados. E hoje, os dados, né, de eficácia do tratamento são muito animadores, são muito bons. Né? Hoje tem a terapia melhorada, que é o RAART, né, que eles fazem uma associação dos fármacos, né, até uma menor quantidade de comprimido que a pessoa toma. Então, realmente, a gente está vivendo os primórdios da cura para o HIV, e quando a gente fala de análises moleculares, de testes moleculares. A gente tem outra técnica também, que é o microarray, que também é chamado de microarranjo. Como é que funciona essa técnica? Ela também funciona com base no PCR, né? Então você tem aqui nesse quadro aqui o esquema mostrando o funcionamento do PCR, né? Vai amplificar dezenas de vezes, né? Milhões de vezes essa quantidade de RNA mensageiro, por exemplo. E no caso do microarray, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui um tecido ou uma célula controle e um tecido saudável, né? O controle aí você pode dizer que seria o doente, a célula doente, né? O tecido doente, o sangue doente. E aí, esses dois tecidos, esses dois materiais, você vai extrair o RNA desses dois materiais. Depois que houver a extração desses materiais, você vai marcar eles com sondas de diferentes cores. Então, por exemplo, o RNA da célula doente, você vai marcar com a sonda verde. O RNA da sonda da célula saudável, você vai marcar com uma sonda vermelha. E você vai misturar esses dois RNAs. Misturar para quê, professor? Porque na hora que você mistura, o computador, que é o elemento que vai analisar essa lâmina, né, essa placa, ele vai olhar pura e simplesmente com base na cor do poço. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é como se fosse uma lâminazinha de histologia. Aquelas lâminas de sangue. É muito parecido. Aí, ó, nela você tem dezenas de micropoços. Ó.
ossinhos bem pequenos. Na prática, não é nem assim que a gente coloca esse material, né? Geralmente você derrama aí e o aparelho fica homogeneizando a lâmina de maneira que todos esses postos aqui, ó, recebam a mesma quantidade de líquido. Que líquido é esse? É a mistura do RNA da célula doente, da célula controle, com o RNA da célula saudável. Depois que toda a lâmina for banhada, o computador vai analisar o quê? Ele vai analisar qual foi o sinal que sobrepujou. Ou seja, qual foi o sinal que expressou em maior quantidade. Foi o verde ou foi o vermelho? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o seguinte fato. Nesse poço, em cada buraquinho desse aqui que vocês estão vendo, existe dentro dele uma sonda que é complementar a algum desses RNAs aqui. Então você tem uma lâmina todinha que você quer estudar, por exemplo, o painel de genes relacionados ao câncer. Então, você mandou lá o pedido para a empresa, que é uma empresa que faz isso aí, e eles desenharam a lâmina todinha com o painel de genes relacionados a câncer. Então, tem o BRCA1, BRCA, tem tudo. Aí, o que você quer investigar? Você quer saber se o seu protocolo ali, se o seu paciente, se o seu tumor, ou seja lá o que você esteja verificando, qual é o perfil de alteração dele na expressão desse RNA mensageiro diante do seu protocolo experimental, ou diante daquela doença, ou diante daquele tumor. Então, o que acontece? Na hora que você coloca a quantidade de RNA da célula experimental, da célula controle com a célula experimental, o que você espera? Que se aquilo que você fez lá no seu tecido, né, se aquela doença, se aquela característica que está sendo medida lá no tecido, conseguiu alterar a expressão daquele RNA mensageiro para mais ou para menos, isso vai implicar em que, gente? Na quantidade de sondas que vão se ligar aqui no poço. Então, na hora que eu coloco a solução lá no meu poço, que vai haver uma competição de acordo com o número de sequências do meu RNA mensageiro, se vai ter mais, se vai ter menos, ou se vai ter uma quantidade normal, uma quantidade igual, vai mudar o quê? Vai mudar a cor do meu poço. Eu vou ter um pocinho mais puxado para o vermelho, vou ter um pocinho mais puxado para o amarelo, vou ter um pocinho mais puxado para o verde. Então, de acordo com a quantidade de RNA mensageiro, eu vou ter um nível de expressão. Ah, professor, isso ajuda em quê? Ajuda em você saber se, por exemplo, o seu protocolo experimental, se isso estiver sendo usado na pesquisa, você está conseguindo chegar no que você espera. Mas numa aplicação, por exemplo, de diagnóstico, essa técnica é muito usada no diagnóstico do câncer. O tumor, lembra que eu falei que o tumor da Maria é diferente do tumor da Joana? É diferente em quê? É diferente no aspecto de proteína. E quem é que codifica a proteína? Não é o DNA? Só que o DNA ele codifica a proteína para produzir a proteína através de quê? Do RNA mensageiro. Então, eu identificando o RNA mensageiro, eu estou tendo condição de dizer quão ativo está aquele gene naquela célula, em relação a uma célula, em relação ao tecido controle. Então, ele basicamente vê a quantidade de cor que cada pulso vai emitir para dizer se o que você fez modificou para mais ou para menos, ou não modificou a expressão daquele RNA mensageiro. Outra técnica também, que eu vou comentar também nos próximos dias, é o blot. Como é que funciona o blot? O blot nada mais é do que você identificar a presença de proteínas. Então aqui eu estou olhando o RNA mensageiro e aqui eu vou olhar para a proteína. Por que é importante eu olhar para a proteína, hein, gente? Eu tenho o DNA, tenho o RNA e tenho a proteína. Às vezes eu tenho uma mutação no meu DNA
que não implica numa alteração na minha proteína. A minha proteína vai continuar sendo produzida de forma natural. Então é importante, na hora que você está observando, seja na pesquisa científica, básica, aplicada, seja no diagnóstico, você também tem uma noção de como anda a expressão do genoma, ou seja, olhando para a proteína. Aqui, ó, nessa parte 2 aqui, dessa figura preta, é a representação de um teste de Western blot para HIV, que é o padrão ouro. Então, o que você tem? No teste 1, é um controle negativo, ou seja, eu não tenho a expressão de nenhuma proteína do vírus. Na fita 2, ó, é o controle positivo. Ou seja, cada manchinha dessa que vocês estão vendo aqui, ó, é a presença de um determinado tipo de proteína do vírus, como a P24, a GP120, que são proteínas que só tem no HIV, só tem nele. Tá? Aí aqui são os pacientes, ó, o 3, o 4, o 5. Quem é que daí vocês dizem que seguramente é positivo? HIV. E eu? Quem é desses aí? Do 3 para o 10 aí, que vocês não? O 10? O 10 é positivo, o que mais? Só tem ele. Acho que o 9 também. O 9 O também. 9 também. O que mais? O 8 não? Professor, o 8 tá meia boca, né? Mas tem também, ó. Tem uma. Aqui tem uma nuvenzinha, né? Tá bem fraquinho. Ou seja, ele tem... Mas, professor, Ah, quando tá clarinho assim, também é considerado como positivo, mesmo estando muito claro? geralmente você repete. Mas geralmente quando você tem... quando a discussão está muito com relação a quão mais expresso ou menos expresso, você diz que é positivo, porque você não está discutindo se tem ou não a proteína. Você está discutindo só o nível de expressão dela, entendeu? E aí o PCR ajuda nisso daí para dizer o quê? Para dizer a viremia. Porque aí você está olhando para a proteína, lembra? Mas o PCR, quando ele identificar a quantidade de vírus com base no CT, do PCR em tempo real, que eu vou explicar o que é, você dá uma ideia da viremia. Então, eu sei se o paciente tem muito ou pouco. Provavelmente o 8 é positivo, mas ele tem uma viremia menor, uma viremia mais discreta. Você pode até dizer que ele está no início da infecção, às vezes não tem nem sintomas para isso. O 8 não é nem o melhor exemplo disso. Ó. O melhor exemplo disso aí que eu estou dizendo é o 6, é o 5, é o 4. Que se você olhar para a P24, ó, o 5 aqui, ó. Ele tem bem fraquinho. Se você olha aqui para P40, por exemplo, tem uma nuvenzinha aqui de nada. Professor, a análise desses bichos tudo é no olho, Não, você tem programa também que analisa isso daí. Né? Não é no olhômetro nem no achismo, não. Tem os programas que vão analisar a expressão de cada banda dessa daí com base no controle. Isso aí é uma coisa que a gente não faz, não é no olho, não. A gente está fazendo aqui no olho para vocês terem uma ideia didática do que é. A gente também tem o PCR-RFLP. Esse PCR-RFLP ele é muito usado para você identificar perfis de mutação. Inclusive, a história da lactose, ela é muito investigada por PCR-RFLP. Porque o que acontece? O que é esse RFLP? É quando você vai usar as enzimas de restrição para quebrar o DNA, para cortar. Então, por exemplo, você tem aqui o DNA normal, aí você vai tratar esse DNA com essa enzima de restrição aqui, ó, essa MSTL. Você sabe que a sequência normal do DNA, ela tem 3 pontos de corte, que são esses aqui, ó. Esse e esse. No DNA normal. Na doença, ou seja, quando você tem uma mutação, esse ponto de corte aqui, ele some.
Por quê? Por que que some, professor? Porque podia ter, por exemplo, uma adenina e no lugar dela tem uma timina. Então, na hora que a enzima vai lendo, e era para ter uma timina, uma adenina, uma timina, ela encontra outra base. E aí não dá certo para ela cortar, ela não casa. Então, ela, ao invés de gerar 3 pontos de corte, gerando 2 fragmentos, ela vai gerar só um, porque ela vai cortar só aqui e aqui. Então, ela vai gerar só esse pedaço. Tá? Então, você já sabe, ó, tá aqui, ó. Aqui é o plot mostrando. O normal, você vai gerar 2 pedaços na hora que cortar. Ó. Esse pedaço aqui, que vai ser compreendido entre esse corte e esse corte. E esse pedaço aqui, ó, que vai estar compreendido entre esse corte e esse corte. Tá aqui os 2 pedaços. Na doença que vai ser prevalente por conta da mutação, esse ponto de corte aqui sumiu. Por que ele sumiu? Porque no lugar de ter uma timina, por exemplo, tem uma guanina, ou tem uma citosina. Então, ao invés dela produzir 2 fragmentos, no caso seria esse, e esse ela vai ter corte aqui, não vai ter aqui, e vai ter aqui. Ou seja, ela vai gerar esse pedaço aqui só. Tá aqui ele. Certo? Então, você já sabe que aí também é uma situação de doença. 5 horas, né? Então, vamos para frente. Então, já acabou. Não é mais que 10 minutos. Então, também a gente pode, através desses testes moleculares, né, fazer diagnóstico de doenças neurológicas antes delas aparecerem. Essas doenças neurológicas, elas estão muito relacionadas a doenças neurodegenerativas. Então, você pode identificar a presença disso cedo, né, e ter condição de dar às pessoas, né, uma possibilidade melhor de diagnóstico e de tratamento. Né, essas doenças, elas não desaparecem, por exemplo, da humanidade, porque geralmente quando ela se expressa, né, no indivíduo, esse indivíduo ele já se reproduziu. Então, hoje, né, o pessoal investiga muito essas doenças aí, para tentar identificar isso nos pais, para tentar, no futuro, né, com essa coisa da edição do genoma, evitar que a criança nasça com essa alteração. Isso foi até alvo de discussão em alguns países europeus, quando eles tentaram fazer isso, para a síndrome de Down. Eles tinham a intenção, eu nem sei em que pé que ficou isso, eles tinham a intenção de zerar nascimentos com síndrome de Down, fazendo modificação, né, fazendo aconselhamento genético dos pais, com base nos dados de sequenciamento. E aí a gente tem o CRISPR, que é uma técnica muito nova, né? Muito nova, sim, o uso dela ele é muito novo, mas ela já tem aí os seus 15 anos, 20 anos que tem se discutido o fundamento dela, né? Mas realmente ela só foi explodir recentemente por conta do uso, né, que foi dado para ela. O que é o CRISPR? O CRISPR nada mais é do que uma região gênica que foi identificada em alguns tipos de bactéria, como alguns tipos de estreptococcus e de estafilococcus, e essa região gênica, ela codifica para um tipo de RNA que tem condição de identificar sequências, por exemplo, de determinados tipos de vírus em algumas bactérias, e ao identificar essas sequências de vírus, eles têm essa sequência de RNA, essa molécula de RNA mensageiro produzida por essa região gênica do CRISPR, tem condição de identificar essas sequências exógenas, que já foram indexadas ao DNA genômico da bactéria, e eles têm condição de clivar, ou seja, é um mecanismo de defesa imunológico, vamos dizer, entre aspas, porque é uma imunidade molecular, né, que a bactéria desenvolveu de identificar sequências exógenas que foram, por algum motivo, incorporadas nela e que ela tem condição de remover, ela tem condição de clivar essas sequências. Tá? E esse racional teórico,
ele hoje está sendo estudado, né, está sendo utilizado para se fazer o quê? A edição do genoma. Né? Como é que vai funcionar a edição do genoma? Você tem aqui a molécula do RNA do tal do CRISPR, que vai identificar aqui, por exemplo, um gene defeituoso. Então vamos supor que ele identificou aí o gene que está associado com Alzheimer nesse embrião, vamos dizer assim. Quando ele identifica esse gene defeituoso, por exemplo, ele vai ter condição de clivar essa sequência, ele vai ter condição de quebrar esse gene e vai oferecer a possibilidade de reparo pelas enzimas da própria célula. Ou seja, você vai ter condição de editar um gene que está errado. Você vai ter condição de consertar um gene que herdou algum tipo de mutação. Aí, por algum tipo de processo de infecção viral ou de assimilação de DNA exógeno por algum mecanismo. Tá? Então, é uma técnica muito promissora, né? Já tem alguns trabalhos aqui que eu estou mostrando. Ó, isso daí é uma filmagem microscópica muito bacana da enzima, né? Da sequência de RNA mensageiro aqui, ó, do molde de DNA, ó, isso aqui, fazendo a clivagem da molécula de DNA, que é porque está muito rápido. Mas se você olhar, ó, aqui é a molécula de DNA e aqui a molécula do CRISPR. Aí ela vai lendo a molécula, identifica aonde está a região com o defeito e corta a molécula de DNA. Tem hora que a gente vê aqui, ó, a molécula sofre ela se desprende, ela corta e desprende o pedaço que está errado. Aí é basicamente para a gente entender como é que ela funciona do seu ponto de vista do corte. Né? Ela corta e isola. O segundo passo seria o reparo, né? Mas aí eu quis só para vocês verem como a gente está moderno, inclusive para filmar. Isso daí não é uma coisa didática feita em computador, não. Isso aí é a filmagem microscópica através de microscopia eletrônica de força atômica, mostrando o troço e fazendo a atividade dela. Como é que eu aplico o CRISPR, por exemplo, para anemia falciforme? Como, professor, a anemia falciforme é uma doença que se caracteriza por uma alteração do gene que codifica a produção da hemoglobina. Então, na hemoglobina normal, lá na posição 6, no lugar de ter uma timina, né, na posição 6 aqui, ó, tem que ter uma timina associada com uma adenina, que vai dar origem a uma glutamina. Na mutação ocorre, ao invés de ter um T, aqui vai ter um A. E aqui embaixo, ao invés de ter um A, vai ter um T. Essa mutação ela é suficiente para mudar o aminoácido codificante. Codificado, quer dizer, que no caso de ser uma glutamina, o que deveria vai ser uma valina. Quando ocorre esse fenômeno, a hemoglobina, que deveria ser produzida bem bonitinha assim, ó, ela sai produzida torta. Aí o que acontece? A hemácia, ela sofre uma alteração na estrutura. Qual é o impacto dessa alteração na estrutura? A hemácia, no organismo, por vezes, ela vai passar por vasos, né, por capilares que são muito menores do que ela. Então, ela precisa se dobrar para poder entrar no vaso. Quando ela está falciforme ou falcizada, como queira chamar, ela se torna muito frágil, ela se torna muito friável. Então, quando ela vai passar por esses vasos, por esses capilares que são muito finos, ela se rompe. Tá? Esse é o problema da anemia falciforme. É exatamente a hemólise que vai ser produzida na circulação do sangue, até com risco de formação de trombos e por aí vai. Então, ó, com o CRISPR, você pode editar, ó, em teoria, essa base que está errada e colocar a base certa lá no embrião, fazendo com que o indivíduo, né, que vai nascer ainda, ele nasça com o genoma correto e a hemácia consequentemente correta. Está aqui o fundamento técnico dela. Você tem aqui a alteração do gene
E em tese, né, em teoria, o uso do CRISPR, você consegue editar a região que vai fabricar a hemoglobina, tá? Tratando com isso da anemia falciforme. Tem também o uso dessa técnica para estudos em cromossomo, né? Os chineses, assim, é um pessoal muito, muito interessante, né? Enquanto a gente vai discutir o aspecto ético, se pode ou se não pode, se nós vamos fazer hoje ou vamos fazer amanhã, eles já fizeram, já estão publicando, já estão dizendo do protocolo como é que faz ou como é que não fez. Então, ó, veja, esse trabalho aí, depois vocês podem olhar, eles desativaram, né, tá faltando um A ali, o cromossomo Y em embriões de camundongo, e eles mudaram o sexo dos camundongos. Os camundongos eram um XY, né, geneticamente falando, e os pesquisadores mudaram, eliminaram o cromossomo Y, fazendo com que nascessem fêmeas saudáveis. Né? Então, você tem ideia aí da capacidade que essa técnica tem. No entanto, ela também tem problemas. Né? Por exemplo, a gente já sabe que determinados grupos de pessoas já têm uma imunidade contra essa enzima produzida por essas bactérias. Ó, tem um trabalho da Nature que eles encontraram que 79% e 65% de pessoas que foram testadas para saber se eles tinham imunidade contra a proteína Cas9, né, Cas9 do Staphylococcus e do Streptococcus, elas tinham imunidade, ou seja, não vai funcionar. Se você testar essa técnica nesses indivíduos, não vai ser possível funcionar porque os linfócitos já têm anticorpos contra essa mistura de RNA com proteína. Né? Então, isso também tem algumas limitações. Tá? Outro trabalho mostra que o uso do CRISPR ele pode provocar danos muito grandes no genoma. Então, quando você está direcionando o uso da técnica para um ou outro gene, né, de interesse, você não tem assegurado que a proteína, né, o RNA ele vai atuar somente naquele genoma, não. Ele pode também alterar o funcionamento de outros genes que são essenciais, por exemplo, no aparato celular para a célula poder se dividir. Né? Então, também tem aí uma limitação, um problema muito grande relacionado a ele aí no genoma. E tem também considerações éticas, né? Essa técnica do CRISPR, ela em tese, né? Ela em teoria, o céu é o limite. Né? Você tem condição de fazer muita coisa. Né? E quem é esse cidadão engomadinho aí? Né? Ele é um cientista chinês que em 2018, né, ele alegou ter feito, né, a modificação de CRISPR, usando a CRISPR-Cas9, em duas crianças, né, em duas genes, chamada Lana, Nunu e Lana, uma coisa assim, das meninas que ele alega. Né? E ele alegou que ele editou a proteína CCR5, que é um dos receptores do HIV. Então, em tese, essas duas gêmeas, que ninguém sabe onde mora, né, segundo ele, só ele sabe e tal, mas em tese, essas duas meninas, elas são imunes contra o HIV. Por quê? Porque ele conseguiu editar o gene que codifica para a proteína CCR5, que é a proteína que o tipo selvagem dela, que a gente conhece, tem condição de se ligar com o HIV e permite que o HIV entre na célula humana. Então, na medida que ele modificou a CCR5, né, o gene, ele também modifica a proteína. Quando ele modificou a proteína, o vírus ele fica incapaz de reconhecer a proteína e, consequentemente, incapaz de entrar na célula. Né? Então, em tese, elas são molecularmente imunes ao HIV, mas isso a gente não tem evidência nem comprovação nenhuma, né? Porque ele sumiu.
Ele chegou no Congresso, falou, não mostrou o trabalho, não mostrou os resultados e sumiu, né? Parece até que o governo chinês deu um sumiço no cara. Isso daí, cara, é interessante para vocês terem noção de como a gente vai evoluindo na tecnologia em todas as áreas. E a gente sempre vai estar diante de situações éticas e tal, né? Esse recorte de jornal, ele é da época que a técnica de fertilização in vitro, né, ela foi concebida. Isso daí é a Louise Brown, que foi a primeira neném de proveta, né, chamada. Isso aí acho que é de 1978, 80, uma coisa assim. Tá? E o pessoal deu a ela a alcunha de Super Baby, né? Então, e ela de super não tem nada, né? Apenas a técnica de encontro do espermatozoide com o ovócito foi feita de forma artificial, né? E aqui à esquerda, vocês estão vendo aí imagens aí, recortes de jornal e figuras aí ilustrativas que mostram na época que a sociedade foi concebida na Holanda, né, uma instituição que eles chamavam de Sociedade de Recuperação de Pessoas Aparentemente Afogadas. Isso que vocês estão vendo aí são os primórdios do que a gente chamou de ressuscitação cardiopulmonar. Então, na época, os caras entenderam que as pessoas que se afogavam, elas poderiam ter uma chance de serem ressuscitadas. E aí, na época, isso daí eticamente levantou o debate do seguinte: será que a morte, a gente não deve aceitar a morte assim que ela chega, né? E aí algumas pessoas inteligentemente pensaram, não, eu acho que tem algumas situações que a gente não deve aceitar tacitamente, não, deve ter alguma coisa que pode ser feita, né? E aí eles criaram a Sociedade de Recuperação de Pessoas Aparentemente Afogadas, aonde eles fizeram aí os primeiros movimentos, né, anatômicos para fazer com que a pessoa expulsasse a água e tivesse condição aí de respirar de novo, né? Então, sempre que a gente dá um passo para frente, né, do ponto de vista de melhorar a vida, né, das pessoas, realmente você tem aí discussões éticas em torno disso. Né? Nessa imagem aqui de baixo é interessante que essa sociedade ela se balizou de conhecimentos, inclusive, mais antigos que usavam a administração, por exemplo, de nicotina por via anal em pessoas que estavam afogadas. Né? Então, eles fizeram um compêndio desses conhecimentos, tanto esse da história da nicotina, quanto os movimentos de massagem, né, de massagem no tórax, para a pessoa expulsar a água, né, retomar os batimentos cardíacos, e montar essa história dessa sociedade aí. No entanto, né, a gente ainda vai ter aí uma distância de algum tempo para ter esses super bebês aí, esses super humanos, né? Eu acho que a gente está um pouco longe ainda de ter essa situação aí acontecendo assim de maneira mais prática, né? A gente tem condição de ver esse povo andando na rua, no sentido de você ter o diagnóstico precoce de doenças, o aparecimento de super-humanos, né? Tem até a coisa da Marvel, né? Fala do Capitão América, né? De ser um projeto militar, né? De super-humano, de super-soldado, e por aí vai. Eu acho que não passamos muito do tempo. E aí, vocês ainda estão aí? A novela. Qual novela? Tinha uma novela que falava assim, né? Os Mutantes. Os Mutantes. Tinha mesmo, era. Mas era meio bizarro, né? Aquela novela. Eu acho que a gente não passa muito não, até porque começou meio atrasado, 13h40. Alguém tem alguma pergunta? Olha aí, rapaz, o pessoal que mandou a Gabriela, tá aí, mas o pessoal ficou tudo na queda.
galera que eu acho que tem a prazer sobre E aí, estou à disposição de vocês. acho que o pessoal está saindo. Se tiverem alguma pergunta, fala. Amanhã a gente continua também, né? Debate horário. É um tema muito grande, é um tema que a gente pode discutir dias e dias, mas é muito legal. Que bom que você gostou. Até amanhã. Até, gente. E não percam as outras atividades, né? Só tem atividade de tarde, né? Na semana. Ó, tem o microfone.